Você quer seguir o Evangelho de Deus? Ou você quer seguir o Evangelho dos homens? Que Evangelho, meu irmão, você está seguindo? O Evangelho de Deus? Ou você está seguindo o Evangelho dos homens? A igreja de Corinto, eles receberam outro evangelho, outra doutrina, que não foi o evangelho da graça, e nem foi a sã doutrina. Como falamos no vídeo anterior, todos os pastores, todos os líderes, todos os pregadores, todos os evangelistas. Sabe o que é evangelista? É o que sai evangelizando pelas ruas. Uma das funções do evangelista devem anunciar o Evangelho da graça de Deus. Lembre-se, Deus não é Deus de confusão. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, no versículo 11, que diz assim: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para doutores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento vem de perfeição, de perfeito. Aperfeiçoamento na mente, entendimento, conhecimento perfeito, alguém seguro, alguém firme no ensino da palavra, do Evangelho da graça de Deus. Amém? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo da igreja, até que cheguemos todos à unidade da fé. Será que todos têm uma fé unida sobre a palavra? Será que todos creem na palavra da mesma forma? Com tantas doutrinas, com tantos ensinos, uns creem que o batismo é no tanque, outros creem que o batismo é na piscina, outros creem que o batismo é na praia, uns creem que podem guardar o sábado, outros creem que não pode. Isso é unidade de fé? Isso é crer da mesma forma? Isto é acreditar na palavra como ela é? Amém? Aí diz aqui: até que todos cheguemos à unidade da fé. Porque diz a Bíblia em Efésios que há uma só fé. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Só existe um batismo, que não é um batismo em água,
é o batismo de sangue. É o batismo pelo sangue de Jesus Cristo. Entenda isto, meu filho. O batismo na água era uma figura, era uma sombra. Mateus 10, ou melhor, Hebreus 10, diz que a lei tinha a sombra dos bens futuros. João Batista batizou nas águas, era uma sombra. A igreja primitiva batizou nas águas, mesmo no tempo da graça, por falta de revelação do Evangelho da Graça. Paulo batizou nas águas, 1 Coríntios, capítulo 1, do 14 em diante, ou 13 em diante, por falta de revelação. Mas quando a revelação veio na plenitude, 1 Coríntios 1,17, Paulo disse: porque Cristo enviou-me não para batizar. Amém? Uma mesma fé. Todas as igrejas aqui. Quantos grupos religiosos tem aqui? Aqui em Serrambi. Todos pregam a mesma coisa? Todos falam a mesma língua? Não. Por que não? Porque não seguem o que Paulo ensinou. Amém? Aí diz aqui, versículo 14, versículo 13 de Efésios 4. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo 15, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. Amém? Vento de doutrina. Imagina o vento. O que é que o vento faz? Um vento estraga, um vento destrói, um vento descontrola, um vento desequilibra. Tem muita gente com a mente destruída. Tem muita gente afastado. E talvez você seja uma dessas pessoas que não quer saber de igreja, que não quer mais entrar em nenhuma igreja, por causa dos ventos de doutrina, por causa dos ensinos dos homens. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Primeiro, olhe para o alto. Olhe para Deus. Foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem te chamou. Segundo, olhe para a cruz do Calvário. Hebreus 12, 1, olhando para Jesus. Por que você olhou para os homens? Por que você fechou seu coração para o Espírito Santo? Receba esta palavra. Abra o seu coração. Busque o Evangelho da Graça. Busque a verdade. Olhar para Jesus. Quem é Jesus? Amém? Quem é Jesus? No princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra. Jesus é a palavra. Olhe para a palavra. Olhe para o Evangelho da graça de Deus. Não para o que os homens dizem ou deixam de dizer. Para que não sejamos mais meninos, levados em redor por todo o vento de doutrina. Efésios 4,14. Pelo engano dos homens, que com astúcia, com malandragem, com artimanha, enganam fraudulosamente. Quando Deus levanta os líderes que são levantados,
é para que o povo de Deus não seja enganado. Mas os líderes é o primeiro a enganar. Não prega o que Paulo pregou. Esses pastores que Paulo fala em Efésios 11, Efésios 4 e 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, profeta, evangelista, pastores, doutores. São pessoas que estavam debaixo do apostolado de Paulo. Eram pessoas que pregavam o que Paulo pregava. Amém? Não é qualquer pastor que você pode obedecer, não. Não. É os que pregam o evangelho da graça. É os que ensinam o que Paulo ensinou. Que Paulo é o apóstolo dos gentios. E ele disse em Coríntios 11, primeiro: sejam meus imitadores. O que Paulo pregou? O que Paulo ensinou? Sobre inferno, demônio, diabo, que vai para o inferno, que o diabo está solto, que tem que pagar o preço para ser salvo. Isso é o ensino da graça de Deus? Isso é a palavra de Deus ou a palavra dos homens? Isso é o evangelho de Deus ou o evangelho dos homens? Dos homens. E diz aqui: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor. Olha aí. O que é a verdade? É o evangelho da graça, meu filho. O evangelho da graça, meu irmão. O evangelho da graça, minha irmã, é a verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquilo que é a cabeça, Cristo. Crescer em Cristo é crescer na palavra, meu irmão. Devemos seguir a palavra de Deus. Devemos seguir o evangelho da graça de Deus. Esses pastores, não esqueça, os pastores de Efésios 4, 11, não é esses pastores aí fora do sistema religioso. Não é desses pastores que a Bíblia está falando, mas é dos pastores que saíram de Paulo, que pregaram o que Paulo pregava, que ensinavam o que Paulo ensinava, o evangelho da graça. Amém? Aí Paulo diz em Hebreus 13 e o 17: obedecei aos vossos pastores. Mas que pastor é esse? Que tipo de pastor é esse? São pastores que pregam, que ensinam o evangelho da graça de Deus. Amém? É isso que a Bíblia ensina. É isso que a Bíblia nos diz. Que evangelho você está seguindo? Você está seguindo o evangelho de Deus ou você está seguindo o evangelho dos homens? Se o seu pastor, se o seu apóstolo, se o seu presbítero, se o seu diácono, se a sua igreja, se o seu ministério não prega, não ensina o evangelho da graça de Deus, eles não estão ensinando o verdadeiro evangelho. Amém? O evangelho da graça não é somente para eu pregar. O evangelho da graça não é somente para eu pregar, para eu seguir. É para o seu pastor pregar, é para o seu pastor seguir, é para você seguir, é para nós seguir. Capítulo 16, versículo 25 e 26 de 1 Romanos, Romanos capítulo 16,
versículo 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho. Olha o que Paulo diz. Esse evangelho é o da graça. Aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto. Amém? O evangelho da graça, ele esteve oculto, mas foi dado a Paulo por revelação. Mas se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência por fé. Amém? O evangelho da graça é para todas as nações obedecerem pela fé. É para você obedecer ao evangelho da graça. É para você seguir. É para a sua igreja pregar. É para o seu líder pregar. É para a sua congregação pregar. Ensinar o evangelho da graça de Deus. Amém? Que você siga o evangelho da graça. Que você siga esta palavra. Em nome de Jesus. Você está seguindo o evangelho de Deus? Ou você está seguindo o evangelho dos homens? Examine-se o homem, pois, a si mesmo. Examine sua consciência. Amém, amado? Leia as cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Graça e paz. Pra eu não pecar contra ti, Senhor, a tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti